Olá, bom dia. A paz do Senhor esteja com você. Glória a Deus, aleluia. Seja bem-vindo a mais uma célula digital da EJN Alphaville, uma igreja para você fazer parte, não somente frequentar. Amém? Glória a Deus, aleluias, aleluias, aleluias. E o tema de hoje é muito importante, por sinal. Ele vai falar sobre os atrasos da nossa vida que nós temos, dando situações de atrasos que podem ocorrer na nossa vida, para que a gente não receba as bênçãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas antes eu quero deixar aqui os cultos da nossa igreja, que os próximos cultos vão ser na manhã, que é às 15 horas e às 20 horas. No sábado vai ter jantar de comunhão. E se você quiser o convite, você entra no aplicativo EJN Alphaville. Ou então, você entra em contato comigo que eu te mando o telefone. Amém? Para que você possa reservar o seu convite lá. O valor é simbólico, é R$30 só por pessoa. É mais para ter a comunhão mesmo. Amém? Glória a Deus. E no domingo haverá o culto do profético, que é às 9 horas. Amém? Glória a Deus, aleluia. E o endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá para a palavra. O tema é situações que causam atrasos na sua vida. Vamos para a palavra que será Daniel 10, 1, 14. Nessa palavra aqui, de Daniel 10, 1, 14, é uma palavra que vai... O atraso, na verdade, é por uma situação espiritual, né? Como forças espirituais. Então, vamos aqui à leitura da palavra. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve ele, entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do 1º mês, estava eu em pé, junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim, fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu ouvi falando e, ao ouvi-lo, caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias.
Então, Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Glória a Deus, aleluia, por essa palavra. Então, como eu disse, aqui Daniel, ele estava já jejuando há um tempo, e no 24º dia do primeiro mês apareceu o anjo para ele, apareceu o Senhor falando que ele veio a ele, dando a resposta do que ele queria saber. Mas isso demorou 21 dias, porque desde o primeiro dia o Senhor já havia mandado a resposta, mas dentro de 21 dias ele ficou, o anjo ficou lutando para que com o reino da Pérsia, com o príncipe da Pérsia. Por quê? Porque isso são forças espirituais, porque nós temos o mundo espiritual que muitas das vezes não deixa chegar as coisas até a nós. Amém? E é por isso que nós temos que lutar. Só que muitas vezes a gente não sabe lutar. E aí a gente fica reclamando, e a gente fica fazendo isso, murmurando um monte de coisa. Aí o que acontece? Aí piora a situação, porque abre mais portas. Mas isso acontece porque às vezes a gente não sabe com quem a gente está lutando. Amém? Porque a gente não vê as forças espirituais. Amém? Então por isso que muitas das vezes a gente não consegue receber as bênçãos. Por causa disso. Porque a gente não sabe com quem a gente está lutando e a gente não luta. A gente não vai atrás, a gente não corre atrás. E o que é correr atrás? Né? Isso é uma coisa que eu vou falar na quinta-feira. Mas é orar. Amém? Orar sem cessar. Mas quinta-feira eu dou continuidade a essa palavra, dando como vencer isso. Amém? E aí a gente fica lutando com a força do nosso braço, né? Batalhando, tentando, mas não é assim que funciona. Porque às vezes você sabe que tem promessas do Senhor, mas aí você fica assim, mas será que o Senhor tá querendo que eu faça isso? Né? Batalhando, lutando, e isso e aquilo outro, sim, pode ser que não, mas o que tá ali prendendo talvez a sua bênção de um cargo melhor é forças espirituais. Porque às vezes você tá certo para ser promovido num lugar, mas aí o outro é promovido e você não é promovido. E aí o que acontece? Isso são forças espirituais, então a gente tem que orar sobre isso. Não adianta ficar com raiva da pessoa, nada disso. Porque muitas das vezes é uma situação de força espiritual mesmo, porque algo tá prendendo lá no mundo espiritual e que não deixa você receber a bênção. Porque o inimigo, ele não deixa você receber a bênção porque ele fica segurando para que você não faça o propósito do Senhor. Amém? Porque talvez a bênção que você precisa receber é ligada ao seu propósito. E aí o inimigo fica ali impedindo que você não receba para você não cumprir o propósito do Senhor. Amém? E uma outra situação também é ficar pegado à situação do passado. Como, por exemplo, eu mesmo sou convertida. Eu tive um passado diferente. Amém? Eu fiz coisas que não deveria ter feito. Mas, se eu ficar me apegando ao passado, porque quando eu me converti, Deus me perdoou. E se me perdoou, tá perdoado. Então, eu tenho que me perdoar também, tenho que entender. E que se eu perdi muito tempo lá atrás, eu tenho que pedir ao Senhor para Ele restituir esse tempo que eu perdi sem a presença dEle. Amém? Porque às vezes, muitas das vezes eu fico chorando, me lamentando ao Senhor, porque eu perdi muito tempo da minha vida com coisas e com pessoas que nada resolveu para mim. E o que acontece? E eu fico pedindo, Senhor, eu preciso restituir isso, porque eu perdi muito tempo sem o Senhor na minha vida. E eu não quero perder mais. Então eu peço ao Senhor para que Ele restitua. Amém? Eu não sei se Ele vai, mas eu peço isso a Ele.
para que Ele venha restituir o tempo que eu perdi sem Ele. Porque minha maior tristeza é saber que eu fiz tantas coisas e que eu poderia não ter feito, sabe? Se eu tivesse conhecido o Senhor antes. Mas tudo tem o seu tempo, não é mesmo? Então, nós temos que olhar para frente e não ficar olhando para o passado. E se Deus perdoa, tá perdoado. Amém? E se alguém fez alguma coisa para você, você também tem que perdoar, porque já passou, já foi. Porque se você quer que Deus te perdoe, você também tem que perdoar. Amém? Então, vamos olhar para frente. Essa também é uma situação. Mas também tem outra situação de quando o propósito não está claro na sua vida. Quando você não está entendendo o que Deus quer para você. Amém? E aí você fica procrastinando. Fica lá rodando. Amém? Então, Ló, na passagem da Bíblia lá em Gênesis 19, o que ele fez? O Senhor, ele já tinha sentenciado Sodoma e Gomorra. Só que, por conta das orações de Abraão, o Senhor foi salvar o Ló e a sua família. Oh, desculpa. Por causa das orações de Abraão. E ele ficou enrolando. E aí, o que acontece? Foi lá um anjo e pegou ele pela mão. Por quê? Porque ele estava enrolando. E a gente faz muito isso. Como a gente não sabe o propósito de Deus na nossa vida, a gente não tem clareza do que Deus quer, o que acontece? A gente fica se sabotando, a gente fica procrastinando. Amém? E aí, o que acontece? Aí fica atrasado. Amém? E por que isso? Que muitas vezes o Senhor quer que a gente acelere a nossa vida. Porque às vezes está chegando uma coisa que a gente não sabe no mundo e Ele quer tirar a gente desse mundo. Amém? Ele quer tirar a gente desse lugar. Ele quer tirar do lugar de onde você está, de repente. Por quê? Porque talvez vai acontecer alguma coisa. Amém? E Ele quer tirar as pessoas que estão ali, principalmente os justos. Amém? Então, é isso que a gente tem que saber. O que Deus quer na nossa vida. E a gente tem que buscar isso e pedir com clareza para o Senhor. Amém? Outra coisa também que atrasa bastante as bênçãos do Senhor é a dúvida e a confusão. Porque a dúvida é você não acreditar na promessa do Senhor, não acreditar nas palavras que Deus fala aqui na Bíblia. Amém? E é por isso que a gente precisa ler a palavra, estudar a palavra, porque aqui a palavra fala sobre nós. Amém? Muitas pessoas deixam a palavra fala que a palavra é antiga, que a palavra não vive mais nos tempos de hoje. É tudo mentira, porque a palavra é nos tempos de ontem, de hoje, do futuro. Amém? As palavras do Senhor, aqui da Bíblia, elas não têm tempo. O tempo é passado, presente e futuro. Porque o Senhor é um Senhor de passado, presente e futuro. O que Ele foi antes, Ele é hoje, Ele será no futuro. Amém? Então, não tem o que correr. A palavra de Deus é o nosso manual de vida. Amém? E a dúvida atrapalha muito, porque olha como está escrito, olha o que está escrito lá em Tiago 1,6,8. Ó. Peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Entendeu? Nós não temos que ter divisão, nem confusão. Nós temos que saber o que nós estamos fazendo e acreditar na palavra do Senhor, não duvidar nas promessas do Senhor. Porque não adianta nada você ficar pedindo alguma coisa, mas ter dúvida. Acho que Deus não vai fazer não. Sabe? Então não adianta. Você tem que pedir, orar e descansar no Senhor. Porque é ali que Ele vai prover. Mas não duvide.
Não duvide. Porque se não aconteceu hoje, pode acontecer amanhã. Se não aconteceu amanhã, pode acontecer depois da manhã. Você não viu lá em Daniel? Demorou 21 dias para ele receber a bênção dele, para ele receber a resposta dele da oração. Então, tem que ser consistente, entendeu? E uma coisa também que tem que fazer é ser consistente nas suas orações. Não adianta você pedir hoje e amanhã você não pedir. Se é uma coisa que você precisa muito, você tem que pedir muito. Você tem que pedir muito, 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 muito. Porque senão, você não vai conseguir. Amém? Daniel ficou orando 21 dias. E nós temos que orar também. E não é ficar orando sem cessar, ficar de joelho o tempo todo. Não. Nós temos que orar em espírito também. Nós temos que orar o tempo todo, sem cessar. E o orar sem cessar é... Você tem o seu momento de oração. Mas você também tem que orar em espírito. Porque quanto mais você ora em espírito, menos o inimigo vem te atacar. Amém? Porque você está orando. Glória a Deus. E aí ele não tem argumento. Amém? Então, isso é uma coisa muito importante. Você não pode duvidar da palavra do Senhor. Porque você vai receber. Porque tudo tem um momento do Senhor. Porque às vezes você não recebeu ainda também. Porque você não tá merecendo. Ou então porque ainda não é o momento. Porque se você ficar com isso na mão agora, você não vai saber o que fazer. Amém? Então tudo tem o seu momento. Glória a Deus. Então, a outra situação é a intimidação. O que é intimidação? Alguém intimidar você, ou então até mesmo o seu eu ficar assim, eu acho que eu não vou sair desse trabalho, porque esse trabalho aqui eu vou precisar dele para pagar as contas. Então não é o momento, eu ainda estou muito endividado. Mas quando é que você vai sair desse trabalho? Você nunca sai das dívidas. Para você sair das dívidas, você precisa sair desse trabalho para você arrumar outra coisa para você fazer. Porque você tá vendo... Desculpa. Porque você tá vendo que esse trabalho, ele não está tirando você das dívidas. Amém? Então, o que você tem que fazer? Outra coisa. Ou então, colocar outra coisa ali junto para fazer. Amém? Porque aí você não tá saindo das dívidas. E o que acontece? Muitas pessoas também podem estar fazendo isso com você, intimando você. Amém? Então, intimando você a não sair desse lugar. Amém? Porque às vezes as pessoas ficam intimando também. Isso é um levante espiritual também. Porque muitas das vezes as pessoas, elas não querem que você seja feliz, não quer que você tenha sucesso na vida. Então as pessoas ficam também se levantando, o inimigo faz se levantar para que mude a sua cabeça. Principalmente se você for uma pessoa que não tem posicionamento. É manipulado muito fácil. Amém? Então o que acontece? As pessoas também fazem muito isso. Elas intimidam, colocando oposições para que você não saia do lugar. Amém? Para que você não tenha sucesso na sua vida, não tenha prosperidade. Então, muitas vezes é isso que acontece também. Amém? Então, por quê? Mas uma coisa que a gente tem que entender é que as promessas do Senhor são melhores. E Deus é muito melhor, porque Deus está na nossa vida. Amém? Então eu te convido, se você ainda não é salvo, busque ao Senhor. Busque ao Senhor, porque Ele vai te dar o melhor. Sabe? Busque ao Senhor. Se converta ao Senhor, porque é Ele que vai te dar o melhor. Não é esse mundo que vai te dar o melhor, porque esse mundo aqui, Ele não vai te dar nada. Ele vai continuar dando o que Ele já deu. Nada. Entendeu? Agora, se você se converter ao Senhor, eu tenho certeza que Deus vai te dar muita coisa boa. Amém? Glória a Deus, aleluia. Porque muitas das vezes você também pode estar conseguindo muita coisa boa, mas com a força do seu braço. Entendeu? E se você estiver com o Senhor, você não vai precisar se matar tanto. Porque Deus vai te dar as estratégias certas para você fazer a coisa certa
e não ter que se matar tanto. Amém? Não tô falando que você não vai trabalhar, só que Deus vai te dar as estratégias para que você não se mate tanto. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então eu deixo essa palavra aqui para você, que são as situações que podem atrasar a nossa vida para receber as bênçãos do Senhor. Então eu quero que você reflita, você veja se alguma se encaixa na sua vida. E na quinta-feira eu vou continuar com essa palavra, mas aí eu vou te trazer as soluções, como que a gente pode solucionar esses problemas que a gente coloca na nossa frente para que a gente não receba as bênçãos do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos aqui para uma oração, que você venha, Senhora, venha receber o Senhor nessa manhã. Amém? Que Ele venha receber, que você venha receber essas palavras do Senhor na sua vida. Pode ter certeza que vai mudar a sua vida. Em nome de Jesus. Principalmente se você ainda não é salvo, se você ainda não é convertido. Você venha se converter. Porque eu tenho certeza que o Senhor vai te dar uma vida muito melhor do que a que você tem. Amém? Glória a Deus. É claro que não, que vai haver tribulações, mas estamos com Deus. Aleluia. O favor de Deus é maior do que tudo nessa vida. Vamos estar protegidos ao Senhor. Aleluia. Amém. Senhor Deus Pai misericordioso, que o Senhor entre nessa casa, que o Senhor entre nessa casa e faça muita coisa boa, faça um rebuliço aí, transforme as vidas. Senhor, faça eles ter experiências com o Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha a transbordar na vida deles. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E Senhor Deus Pai misericordioso, que o Senhor venha trazer também muita sabedoria para que as pessoas venham a refletir nas palavras que foram ditas aqui nessa live e que esse vídeo chegue a mais pessoas, porque eu tenho certeza que o Senhor vai levar a mais pessoas, vai levar justamente nas pessoas que o Senhor quer entregar esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. E eu também peço, meu Senhor e meu Deus, que o Senhor cure todas as pessoas que estão com problemas emocionais, muita gente com depressão, muita gente com problemas emocionais, porque não libera perdão às pessoas. E Senhor, venha liberar o perdão das pessoas, em nome do Senhor Jesus. Venha, Senhor, venha quebrantar o coração dessas pessoas para que elas venham liberar o perdão, em nome de Jesus. Porque a melhor coisa é liberar o perdão, porque você está liberando a sua vida. Você não está liberando a vida do outro, você está liberando a sua vida. Glória a Deus, aleluias, aleluias. E meu Senhor e meu Deus, que o Senhor venha trazer também muita saúde física, Senhor, porque muitas das doenças físicas que nós temos é relacionada ao emocional. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer as curas necessárias nessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, meu Pai. Visita essas pessoas. Visita essas pessoas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias, aleluias, aleluias. E eu creio, meu Senhor e meu Deus, que o Senhor vai transformar vidas. E eu creio que o Senhor vai transformar vidas. O Senhor vai transformar muitas pessoas com essas palavras. E elas vão refletir que para elas receberem as bênçãos do Senhor, que o Senhor quer dar para elas, elas precisam mudar. Mudar todo o seu pensamento, a sua mente, e para que elas recebam. Amém? Glórias a Deus. Aleluias, 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 aleluias. Amém e amém. Bom, eu convido você a curtir, a compartilhar esse vídeo nas mídias sociais que eu vou estar postando. E se você puder também, venha também a me acompanhar, me seguir nos perfis, no canal, onde estiver as mídias, para que você receba mais dessas palavras. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor esteja com você,
Que a paz do Senhor esteja com você na sua casa, no seu dia, no seu trabalho. Amém? Que o Senhor guarde a sua saída e a sua entrada, hoje e para sempre, no nome do Senhor Jesus. Amém? E até quinta, se Deus quiser.